É isso aí, galera, dando continuidade aqui ao nosso curso Normas de Circulação e Conduta, né? Norma de Circulação e Conduta para você que está aí no seu processo de habilitação. Esse daqui não muda, não tem alteração, porque é o CTB. E aí eu vou trazer para você hoje aqui em destaque o nosso artigo 64, Norma de Circulação e Conduta. Artigo 64 sempre eu gosto de colocar, de quê? Do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Alguns vão mudar a didática, vão enfeitar mais, mas aqui eu não quero que você tenha que estar fazendo algo enfeitado demais sem que você entenda o assunto. Então, eu vou trazer simplesmente aqui a norma de circulação e conduta e trazer para você, bem legal aqui, o nosso assunto do artigo 64, como eu sempre coloco, artigo 64 do CTB, né? Então, sem estar ali com muita enrolação, para que você entenda o assunto, leve para a sua prova e não só na sua prova, você vai entender no seu dia a dia, porque isso aqui é Código de Trânsito Brasileiro. Então, trazendo o artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro, caso você vá participar de algum concurso público, caso você esteja aí almejando uma prova que fale sobre o CTB, tá aqui o material para você da melhor forma possível que você possa entender. Enxuto. No artigo 64, ele vai trazer que as crianças com idade, ó, isso aqui é importante, eu já vou grifando, ó, idade inferior a 10 anos, né? Se a criança tem uma idade inferior a 10 anos, que não tenha atingido, isso aqui também é importante, 1 metro, né? 1,45 m. Duas partes importantes, 1,45 m de altura, né? Para você saber de quê. Então, a idade. Se tratou de idade, 1,45 m quando se tratar de idade, 10 anos, né? Então, com altura e idade. Vou trazer para você o artigo 64. Quando a criança tiver ali uma idade inferior a 10 anos, que não tem atingido 1,45 m, você vai dizer, nossa, que legal, devem ser transportados nos bancos traseiros, ó, transportado nos bancos traseiros em dispositivos de retenção adequado para cada idade. O que é esse dispositivo de retenção? Que a gente vai ter um assento elevado, né, para essa criança que vai, ela já está com cinto de segurança, eu trouxe aqui, e aqui a criancinha num assento elevado, né, ou cadeirinha, certo? Mas sendo um assento elevado, nós vamos ter lá as diferenças, né? O assento elevado vai ter um tipo de um banquinho, né? Aqui esse banquinho em que a criança vai sentado para elevar, para quando o cinto de segurança passar aqui na criança, né? Ele não pegar ali no seu pescoço, certo? Cinto bem aconchegante aqui, um cinto legal na sua criança. Show de bola, esse é o assento elevado. A cadeirinha já é um pouco mais, a cadeirinha ela já é um tipo da cadeirinha mesmo, por isso que o próprio nome já fala por si, né? É um tipo de cadeirinha em que ela vai presa ao cinto e o cinto da cadeirinha vai segurar ali a sua criança, né? Então, salvo, lógico, vai ter aqui salvo exceções, onde ele traz algumas exceções, salvo exceções relacionadas aos tipos específicos de veículo. A aula passada a gente tratou sobre isso. Sempre eu digo pausa o vídeo, né? Para que você entenda o assunto. Específico, esses veículos, deu uma afastadinha aqui, mas aqui, salvo exceções relacionadas ao tipo específico de veículo regulamentado pelo CONTRAN. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional, a exceção desses dispositivos de retenção no banco dianteiro, né? Veja que eles são colocados no banco traseiro, mas pode ter aí no banco dianteiro, o CONTRAN vai definir veículo que vai ter as especificações técnicas ali, quando ele tratar dessas especificações técnicas dos dispositivos de retenção, que se refere ao caput desse artigo. Legal? Então, gente, essa redação desde 12 de abril de 2021 que está valendo aí pela Lei 14.071. Show de bola. Então, você aqui com a gente entende da melhor forma possível. Eu trouxe aqui o artigo 64, que muita gente desconhece. E logo em seguida, eu falo do artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao se tratar desse artigo 65, a gente vai ter o que diz aqui o seu texto do artigo 65. Mais uma vez eu coloco artigo 65, C,
CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. É obrigatório o uso do cinto de segurança, é obrigatório. E aí você vai fazer uma prova de concurso público, que é mais do que essa da habilitação que a gente está estudando aqui. Ele vai trazer que é só para condutor, né? Às vezes numa pegadinha, mas é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Aí tem o salvo, sempre cuidado com essas pegadinhas de prova, ó. Salvo, né, em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O que é que ele quer dizer aqui? Vai existir algumas situações aí que o Conselho Nacional de Trânsito, que é o nosso CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, vai especificar algumas situações em que não se usa o cinto de segurança. Exemplo, professor, ele pode especificar no transporte coletivo, né? Lá, aquele que anda dentro das cidades é um dos exemplos, né? Que não utiliza ali o cinto de segurança, o pessoal anda em pé, né? Então pode existir isso aí regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, certo? Aqui uma dica, tipos de cinto de segurança. Quais são os tipos de cinto de segurança? Tipos de cintos de segurança. Temos três tipos de cinto, né? Aqui três tipos de cinto. O subabdominal, né? O do diagonal e o de 3 pontos. Legal? Então, olha aí, trazendo para vocês esses tipos de cintos de segurança. A gente vai falar também sobre eles lá na nossa direção defensiva. E é muito importante você entender esses três tipos de cintos, beleza? Mas na nossa próxima aula, para não alongar muito, a gente fala desses tipos de cintos de segurança. Mas se cair na sua prova perguntando qual o tipo de cinto ali é o mais seguro, lógico que você vai responder, o próprio nome já diz que é o cinto de 3 pontos, legal? Então, gente, é isso. Basicamente eu trago para vocês sempre as melhores aulas, né? Para você que está no seu processo de habilitação. Agora essa teoria é sempre obrigatória. Esse curso aqui é um curso de 45 horas aulas, em que envolve legislação de trânsito, vai envolver, né? Tem lá. A gente está em legislação que a gente chama norma de circulação e conduta, e já mais adiante a gente vai falar sobre direção defensiva importantíssima. Ainda vamos falar de sinalização de trânsito, né? Vamos falar das infrações de trânsito. Então, quando se tratar desses cintos de segurança, lá do artigo 65, três tipos de cinto, o subabdominal, né? Onde a gente tem aqui, ó, subabdominal. E aí, esse subabdominal impede o lançamento do passageiro ali para fora do veículo, aumenta ali a sua chance de sobrevivência em 33%. Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, 33% dele não ser arremessado para fora do veículo, esse subabdominal. Legal? O cinto diagonal, ele impede que o corpo do passageiro seja projetado ali para frente, né? Aumenta aqui a chance. Deixa eu até mudar aqui a cor da canetinha nossa aqui. Ele vai aumentar essa chance aqui em 44%. Né? 44%, né? Ali a chance dele ali de se envolver, a porcentagem aqui. 44% nesse caso a chance de sobrevivência da vítima, né? Mas ele não vai evitar as lesões nas pernas, na coluna. Esse cinto subabdominal, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a cadeira aqui do veículo, né? Aqui, esse subabdominal vai ser aquele cinto que vai ter aqui, é um pouco difícil mais de desenhar. Vamos descer umas pernas aqui. Oh, nossa senhora. Aqui, o subabdominal, gente, ele vai ser aquele cinto aqui embaixo, né? Então, esse é o cinto subabdominal, que em 33%, né? Vamos ter lá o cinto na diagonal, né? Esse cinto diagonal que é 44%. Cinto na diagonal, deixa eu trazer aqui para o outro lado. Diagonal vai ser aquele cinto que vai pegar aqui no passageiro. Essa cadeirinha aqui. Legal. Diagonal. Esse cinto na diagonal ele vai pegar daqui de lado, né? Vai pegar aqui. Diagonal. E o cinto de 3 pontos, conhecidíssimo, né? Que é a trava do cinto. Importante você sempre verificar esse cinto de 3 pontos,
que vai trazer uma segurança aí de 57%, né? 57% ali de segurança. Veja que é o mais seguro. Então, numa pergunta de prova, qual cinto mais seguro, né? O cinto mais seguro aqui você vai falar que é o nosso cinto de 3 pontos, né? Visto aqui, ó, de 3 pontos. O cinto que proporciona maior eficácia e segurança é o de 3 pontos, certo? Então, ali considerado o mais seguro, ele evita a projeção ali do condutor ou passageiro para fora do veículo, né? Que eles escapem ali por baixo do cinto. Por quê? Deixa eu aproveitar aqui esse aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui. O cinto de 3 pontos, ele vai pegar aqui, além dele trazer para cá, né? Vai ser o cinto aqui de 3 pontos, ele vai voltar. E esse cinto, tem uma maior segurança. Então, o cara não vai escapar por baixo, né? Ou ali evitar também o choque interno com o veículo, com as partes do veículo, certo? Então, é importante você entender aí essa questão do cinto de segurança, saber para que serve, né? Lá no artigo 167 do CTB, ele traz a infração, é uma infração de natureza grave, no caso ali, deixar o condutor, ele vai aqui, deixar condutor e passageiro, aqui ele diz que deve usar, e lá no 167, aqui no 65, e lá no 167 ele diz que deixar de usar ali o condutor e o passageiro é uma infração grave, a penalidade multa e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Então, parou você com o cinto de segurança, colocou o cinto, sanou a infração, mas você vai ser notificado, beleza? Então aí falando dos nossos cintos de segurança, uma aula bem legal. Dispositivos de segurança, quando a gente traz para vocês esses dispositivos, a gente fala aqui do bebê conforto. Olha que legal, bebê conforto, em que a galerinha tem lá, às vezes, dúvida, a gente vai trazer bebê até 1 ano. Olha, em resumo, resumaço aqui para você, um resumo bem legal. Bebê de até 1 ano, se ele tem até 1 ano, ó, bebê conforto, né? O nome do dispositivo aqui é bebê conforto. Olha que legal. Esse bebê conforto instalado no contrário do deslocamento do veículo, a criança fica olhando para o banco do veículo. Veja que aqui é o banco, aqui vai estar o banco dianteiro, né? Tá aqui vai ter o banco dianteiro, o posto de cabeça que é obrigatório. Aqui vai ter o banco. E olha que as costas da criança, né? Ela tá pegada no cinto aqui, ó. Está voltado para o banco do condutor ali ou do passageiro. Beleza? A criança fica olhando para o banco do veículo. Ó. Ela está olhando para cá, que é o banco do veículo. Aí deu para você entender, certo? Onde essa criança de 1 ano, nesse bebê conforto, essa criança de 1 ano, ela ainda especifica a questão lá do quilo, né? Que é um peso de até. Aqui ele vai trazer o peso de até, importante aqui a criança, até 13 quilos, né? Uma criançazinha aí até 13 quilos, né? Até 13 quilos, certo? Então essa criança de até 13 quilos deve ser colocada ali no banco traseiro com as costas viradas para frente, ali para o veículo, né? Que, pela explicação deu para você entender. Legal? Então aí os dispositivos de retenção que muita gente às vezes tem dúvida quanto a usar, mas depois dessa aula aqui não vai ter mais dúvida alguma como é que vai usar o bebê conforto, quando é que vai usar a cadeirinha, né? Uma aula especial aí para você sobre usar esses dispositivos de retenção, certo? Então esses aí são os nossos dispositivos. Logo adiante a gente traz a cadeirinha, né? Cadeirinha também conhecidíssima, cadeirinha que muita gente. Gente, lembrando que qualquer desses dispositivos aqui, a falta de seu uso, a infração é gravíssima. Olha, aqui a gente já aprende, você vai 7 pontos na CNH, porque é gravíssima, mas gravíssima, R$ 293 é a multa. Crianças de 1 a 4 anos, né? Ó, 1 a 4 anos, ele vai ser colocado em qual dispositivo? Na cadeirinha. Então a criança vai ser ali a cadeirinha. Já a cadeirinha ela é instalada no sentido da direção do veículo. Aqui você vai ver que ela está sendo instalada aqui a cadeirinha. E aí não é igual o bebê conforto conversível ali, que chama bebê conforto
ou conversível não nesse caso, colocado naquele mesmo sentido. A cadeirinha é para crianças com idade de 1 a 4 anos e o peso pode ser ali, o peso dessa criança pode estar entre 9 a 18 quilos, né? Então a cadeirinha pode ter ali uma criança colocada no banco traseiro, falou de quilo, pode ser ali uma criança de 9, que tenha de 1 a 4 anos, a partir de 1 ano, ela pode ter de 9 a 13 quilos, né? Então 9 até 13 quilos, nós vamos ter aí uma criança colocada Não, perdão, gente. De 9, né, 1 a 4 anos, com o peso entre 9 a 18 quilos. 13 quilos é o bebê. Deixa eu aproveitar aqui. 18 quilogramas. Quilogramas. Legal? Quilogramas. 9 a 18 quilogramas. Show de bola? Então aí a nossa cadeirinha para você que está no seu processo de habilitação. A gente tem todas as aulas no nosso canal, né? O canal que chama Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, dando sequência aqui às nossas aulas, né? Ainda vamos ter o assento de elevação, certo? O assento de elevação, esse assento de elevação, crianças de 4 a 10 anos, né? 4 a 10 anos. E aí ele traz algo importante para você entender, que ela tendo entre 4 e 10 anos, se ela tiver menos de 1,45 m, ó, menos de 1,45 m de altura, né? A criança ela tem entre 4 e 10. Vamos que a criança tenha 7 anos. Vamos que a criança tenha 6 anos, 5 anos, né? Tá aqui entre 4 e 10, né? A gente tá entre 4 e 10. Vamos que ela tenha 7 anos, mas essa criança tem 7 anos e já tem ali 1,45 m. Se tem, vai andar ali com o cinto de segurança. Tudo isso porque o cinto de segurança ele é projetado para uma pessoa de 36 quilos com 1,45 m de altura, né? Aqui atrás, acima de 10 anos, com no mínimo 1,45 m de altura, né? Vou trazer aqui. No banco traseiro, no banco traseiro ou dianteiro, com cinto de segurança. Vamos que essa criança aqui, aqui ela está na cadeirinha, né? Mas quando ela chega aqui a 1,45 m, ela vai ser colocada no banco, ser colocada aqui no banco, e não vai ter problema algum aqui, ela colocada no banco. Mesmo ela tendo 7 anos e meio, 8 anos, ela tem 8 anos. Mas ela tem 1,45 m, olha, avisa aqui 1,45 m, ela vai ser colocada aqui no banco com o cinto de segurança, porque o cinto de segurança é projetado para uma pessoa ali que tenha entre 1,45 m e o peso de 36 kg, né? Então, antes de usar o cinto de segurança, você observe o peso e a altura da criança, porque o cinto de segurança do veículo ele é projetado para uma pessoa com a altura ali de 1,45 m. Legal? Então, show de bola, né, gente? Entendendo aí os nossos assentos, né? Assento de elevação aqui, esse aqui é o assento de elevação, certo? Aqui a gente vai ter um assento de elevação, entendendo aí esses assentos, que é colocado esse assento de elevação preso aqui, né? O cinto, olha, veja que ele tem aqui todo a estrutura, o cinto colocado, né? Aqui tá mais parecido com, aqui é uma cadeirinha, no caso, o assento de elevação ele fica mais só embaixo, como eu sempre falo, para vocês entenderem. Bem legal. Show? Então, olha aí, assento de elevação. O assento de elevação para crianças com idade entre 4, né, aqui, 4 e hoje na lei eles falam até, tá ali entre 4 e 7 anos e meio, né? Esse não era nem tanto aqui esse 10. Tá aqui 7, a partir de 7 anos e meio, né? 7,5, né? Ele vai ter aqui 7,5. Aqui a gente, 7,5 poderia ser 7,5. Legal. Então, a partir disso aí, você sabe que é recomendado. Então, observe as orientações do fabricante, né? Sempre essas cadeirinhas devem ser certificadas pelo Inmetro, né? São alguns pontos importantes para você. O cinto de segurança ele é de utilização individual
né? Transportar crianças no colo ali com ambas pode causar lesões graves, né? Não pode criança no colo com o mesmo cinto, não vai ter essa opção. Show de bola? Muita gente ainda sobre a questão do transporte de crianças, né? Ela tem aqui em relação ao transporte de criança, eu vou trazer para vocês, explicando sobre a questão do aqui, em relação ao transporte de crianças, ó, transporte de crianças. Vou trazer aqui outra cor, para não misturar muito. Exige que a criança tenha no mínimo 10 anos. Agora aqui a gente está falando do artigo 244 CTB, ó, 244. Em relação ao transporte de criança em motocicletas, motonetas e ciclomotores. Veja que o carro ele traz a partir de 7 anos e meio. A moto não, a moto é diferente. Ela vai trazer que a criança tem que ter ali a idade, no mínimo 10 anos. E mesmo acima dessa idade, ele tem que deve ter ali, se cuidar da sua própria segurança, né? Então veja que ele vai trazer uma alteração, ele traz essa alteração. Crianças no carro, tem 7 anos e meio. Meu filho, minha filha, uma criança, ela tem 7 anos e meio. Ela tem 1,45 m? Sim, pode andar com cinto de segurança, tranquilamente. Agora, na motocicleta, o artigo 244, ele vai trazer que conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando criança menor de 10 anos. É o que traz. Deixa eu trazer aqui o artigo 244 para vocês. Então, olha só. O artigo conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando criança menor de 10 anos ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança é uma infração gravíssima. É uma infração gravíssima. Penalidade. A gente estuda lá as penalidades. Multa e suspensão do direito de dirigir. Leve isso para a vida de vocês. Isso aqui dá suspensão. Olha como é grave transportar crianças sem capacete, né? Sem capacete de segurança, artigo 2445, da suspensão do direito de dirigir, certo? Medida administrativa, nesse caso, a gente vai ter aqui uma medida administrativa, retenção. A gente vai estudar as penalidades e as medidas administrativas. Essas medidas administrativas, elas vão começar com a letra R, né? Então a gente vai ter retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento. Então vai ter tudo isso aqui. Retenção do veículo até a regularização. Olha outra, recolhimento. Então medidas administrativas, já adiantando a aula, ela vai ter letra R, né? Ou T, que é transbordo de carga. Letra R ou T. Retenção do veículo, remoção do veículo, mas vai ficar para uma próxima aula para a gente não misturar muito aqui, legal? Então, entendendo aqui o transporte de criança, você vai entender o transporte de crianças que em relação ao transporte de criança em motocicleta, em motoneta e em ciclomotores, exige que a criança tenha no mínimo 10 anos de idade, certo? Mesmo com essa idade, mesmo tendo ali essa idade, deve ter condições de segurar, de cuidar da própria segurança. Você não pode levar uma criança que não tenha condições de se segurar, de se cuidar. Não, quase não sai, né? Então você já entendeu isso aí, né, galera? Então tem que ter condições de cuidar. Artigo 244, que trata de infrações sobre motos, né? Motocicleta, motonete e ciclomotor. Se você transportar uma criança menor de 10 anos nesses veículos, ou que não tenha condições nas circunstâncias de cuidar da própria segurança, uma infração gravíssima, da multa, que é uma penalidade, a suspensão, que é outra penalidade, do direito de dirigir. A medida administrativa, retenção do veículo até que regularize, sane aquela infração. Legal? Então, gente, aqui hoje a gente está finalizando o nosso, aquelas normas de circulação e conduta, né? Norma de circulação e conduta. O trânsito, é importante você lembrar, no trânsito, o maior cuida do menor, o maior cuida do menor, os motorizados pelos não motorizados e todos pelo pedestre. Então, todos aqui vão cuidar dos pedestres. Pedestres e condutores de veículos
não motorizados, né? Então, aqui uma para vocês, zelar sempre pela segurança, né? Os maiores cuidam dos menores, zelam pela segurança dos menores. Os motorizados zelam pela segurança dos não motorizados, exemplos aqui para vocês. E todos, né? Ele vai trazer aqui todos pelo pedestre. Então, você deve cuidar ali dos nossos queridos pedestres. Legal? Então, ali as nossas normas de circulação e conduta. Finalizando o nosso assunto, é sempre bom você dar uma revisada nesse assunto, porque cai demais na prova, mas o mais importante para a nossa vida de condutor ali, o mais importante é que você tenha sempre essas normas como aquelas que são essencial para a condução de veículos, certo? Próximas aulas, aí a gente vai trazer mais assuntos agora relacionados, a gente vai entrar no assunto sinalização, o assunto infrações de trânsito, especialmente para você que segue a gente aí com o nosso curso teórico, esse curso teórico de 45 horas aulas, necessário para sua aprovação. Muita aula, só aquilo que cai aí nas provas do Detran. Beleza? Primeira habilitação é essencial na sua vida, você vai conseguir com certeza. Acredite sempre em você. Não deixe que ninguém jamais diga que você não vai conseguir, porque é isso que aparece muito por aí. Então, gente, esse processo está entrando aí na sua vida de uma forma melhor, agora que você venha aprender a teoria para a gente evitar essas tragédias no trânsito. Hoje a gente falou aqui do transporte de crianças, da importância do cinto de segurança que ninguém usa, se conscientize, automatismo correto a gente vai estudar, é quando você entra no seu veículo já coloca ali o cinto de segurança. Show de bola? Então vamos nessa, até o próximo bloco, a gente vai trazer mais aulas sempre para vocês, aulas de pequenos blocos para você ir assistindo. Toma uma água e já a gente passa ali uma água aí no rosto, já a gente passa para o próximo assunto também, bem legal para que você entenda aí seu processo de habilitação. Valeu, gente, até já. Show de bola!